Gente, então boa noite. Agora oficialmente, né? Embora a maioria de vocês eu já vi e conheço. Eu acho que ninguém vem para uma palestra sem um objetivo específico, num tema tão específico. Então eu acredito que alguns tenham vindo em função da curiosidade mesmo sobre outras formas de se tratar ou de tratar as pessoas. Acredito que outras pessoas poderiam ter vindo por interesse mesmo sobre um tema de saúde, mesmo que não sejam da área. E às vezes até para a gente acrescentar alguma coisa numa possível patologia, numa possível doença, num possível sintoma que a gente tenha. E é justamente esse o objetivo. Eu sou fisioterapeuta, fiz algumas formações e dentre essas formações eu tenho trabalhado há 13 anos com as mãos. Trabalhar com as mãos para mim é um conjunto de conhecimentos e experiências. Então, algumas coisas a gente aprende em cursos mesmo. Algumas coisas eu acho que dá para a gente absorver bem com livros, aprender bem. Algumas coisas eu acho que só aprende com o paciente, tratando. Quando eu pensei nessa ideia de falar sobre o trabalho com as mãos de uma maneira mais integrada, mais conjunta, eu pensei no título reabilitação. Então, reabilitar alguma coisa. É muito comum na área da fisioterapia o termo reabilitação, então, habilitar de novo. Então, é uma característica que já existe, e já existindo, ela pode ficar talvez um pouco melhor. E também pensei no que reabilita. Como a gente com as mãos pode fazer a pessoa ter um sintoma melhor, ou pode, de uma certa forma, melhorar a sua saúde. A ideia mais próxima, de um ponto de vista científico, é através dos nervos. Os nervos são a parte do nosso organismo que conecta as sensações. Então, essas sensações que nós temos, sejam pela visão, seja pela audição, seja pelo toque, pelos nossos vários sentidos, podem ser integradas e elas podem ser desconexadas. Elas podem estar mal colocadas. Uma pode estar sobrepondo em relação à outra. E isso pode gerar uma desarmonia. Essa possível desarmonia, ela é geradora de uma doença. Quando a gente consegue organizar todo o sistema nervoso, quando a gente consegue organizar todo o sistema muscular, quando a gente consegue organizar os sistemas de maneira que eles trabalhem conjuntamente, nós possivelmente conseguimos uma melhora. Então, com isso, eu coloquei um título para essa palestra e de um curso que eu pretendo ministrar, de reabilitação neuromeníngia. Seria uma conotação específica de como nós vamos integrar o sistema nervoso através do toque. Essa é a ideia. Tá? Não é uma coisa em específico. A ideia não é juntar um conhecimento. A ideia não é falar um pouco sobre cada assunto que está relacionado nesse mundo da terapia manual. A ideia, na realidade, é como uma coisa complementa a outra. Essa é a ideia. Não usar as coisas de maneira separada, e sim usar as coisas de maneira integrada. Então, essa é a proposta aí da palestra e possivelmente aí do curso. Se a gente procurar definições para a palavra reabilitação, a reabilitação é um processo global e dinâmico orientado para a recuperação física e psicológica. E olha só, a medicina física e de reabilitação surge como uma área de especialização médica para responder à necessidade de apoiar as várias especialidades de forma global ou diferenciada. Procura contribuir de modo científico para a reabilitação e recuperação do indivíduo afetado funcionalmente por uma doença ou traumatismo. Então, a proposta de trabalhar com as mãos é reabilitar o indivíduo funcionalmente. Quando nós trabalhamos com as mãos, a ideia é que esse indivíduo que tem uma função X saia do consultório, saia de uma sessão X+1. Ele não necessariamente vai se curar totalmente, embora isso possa acontecer.
mas normalmente ele vai se sentir melhor. Porque nós vamos melhorar uma parte ou todo das suas funções. E quando a gente usa o termo de reabilitação, ele pode ser utilizado em várias áreas, com uma equipe multidisciplinar. Então é um termo comum para fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala e outros profissionais. Quando a gente vai começar a tocar alguém com o objetivo de tratar, nós temos que estar numa certa sintonia de conhecimento, a gente tem que ter um certo preparo mental, emocional, físico, né? E qualquer um pode fazer isso, desde que tenha em mãos um diagnóstico e uma forma de tratamento. Quando eu penso em reabilitação neuromeníngia, eu penso que ela é aplicada a qualquer profissional da área da saúde, ou qualquer profissional que queira se integrar com a área da saúde, que queira trabalhar de modo multidisciplinar. O termo neuromeníngia vem porque as nossas sensações e as nossas percepções são feitas através do sistema nervoso. Quando a gente vê alguma coisa, os olhos captam a imagem, mas quem enxerga é o cérebro. São as vias condutoras do olho em direção ao lobo occipital. Quando a gente é tocado, a pele sente, mas quem reconhece o toque, se é um toque gostoso ou não, se ele é dolorido ou não, também é o cérebro. Os cheiros, o gosto, a sensação de estar bem ou não, quem faz isso é o sistema nervoso, através dos nervos. Então nós podemos estimular os nervos. Os nervos, eles podem ser estimulados por essa... Deixa eu ver se eu consigo. Não. Os nervos, eles podem ser... Agora sim. Eles podem ser estimulados pelos nervos cranianos, e sim a visão, os olhos, o paladar, o que está próximo da cabeça, e eles podem ser estimulados por outras partes do organismo. Porque isso é como uma rede elétrica, sim, é o sistema nervoso. Então, se você tiver um problema aqui, uma lesão medular, a informação da perna que vai chegar ao cérebro não acontece. E nem, portanto, a do cérebro à perna. Então, o indivíduo, nesse caso, ele não consegue andar. Mas isso é pensando num canal grande, né, de ruptura, como uma lesão na medula. Se for uma lesão pequenininha aqui, não mexe um dedo. E se for uma compressão, um estiramento, a pessoa pode ter sintomas motores ou sensitivos, mas não necessariamente uma perda completa funcional. E todos os nervos do corpo, eles saem de alguma forma do cérebro e da medula, que é chamado então de sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é envolvido pelas meninges. Aqui. As meninges são 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. A mais resistente e mais externa é a dura mater. E todos os nervos, então, têm que perfurar, como essa linhazinha preta, a dura mater para ir em direção à periferia. E a dura mater, ela está inserida no osso. No osso da cabeça, no osso do sacro. Então, quando a gente analisa isso, olha, ela se gruda em partes específicas do crânio, ela se junta às 2 primeiras vértebras cervicais, ela se continua por dentro do canal medular e se insere na região do sacro e do cóccix. Essa mesma membrana divide os hemisférios cerebrais e se insere na região do osso da crista galha e do osso etimoide. E na região petrosa do osso temporal. Aqui e aqui. Olha só. Então, a gente começa a raciocinar como a terapia manual pode interferir. Com a terapia manual, nós tocamos na pele.
tem estímulos da pele para o sistema nervoso central, que interferem nos fusos musculares e nos órgãos tendinosos de Golgi, mudando a tensão muscular que chega a respostas ao sistema nervoso central. Nós tocamos então, ou empurramos, parte do osso. E se movimentamos o osso, podemos movimentar, dependendo do lugar onde tocamos, também as fáscias ou as membranas, as camadas mais internas. Então, dependendo do toque que é feito na cabeça, eu posso ter uma influência por todo o sistema nervoso na coluna. E tocando pelo cóccix ou sacro, eu posso também afetar parte do meu sistema nervoso. Isso é tão significativo e ao mesmo tempo tão pouco conhecido que as pessoas nem sempre associam que porque elas caíram sentadas e bateram cóccix, apareceu dor de cabeça. Muitas mulheres não sabem que existe um ligamento entre o púbis, a bexiga, o útero, o reto e o sacro. E quando o útero se contrai para descamar o endométrio na menstruação, essa contração, esse movimento do útero, tensiona o sacro, que tensiona a dura mater, e que pode ser um dos motivos de dor de cabeça. Muitas pessoas não sabem que a boca está relacionada, então, a mandíbula, ao osso temporal. Né? O dentista sabe muito bem sobre isso. Mas nem sempre sabe que o osso temporal tem movimento. Porque na nossa literatura ocidental, a gente aprende que o único osso móvel do crânio é a mandíbula. Mas na anatomia italiana, ou dependendo de onde vocês buscarem, já é conhecido há muitos anos que todos os ossos do crânio se movimentam. Mas não com a mesma amplitude da mandíbula. Por que teria músculos na cabeça entre um osso e outro craniano sem movimento? Na realidade, existe movimento. Só que o movimento, ele é esse movimento. É muito discreto, como eu estou tentando demonstrar. E esse pequeno movimento pode ser sentido e pode ser alterado. Quando a gente toma uma pancada na cabeça, quando a gente coloca um aparelho ortodôntico, quando a gente coloca uma placa para morder. Dependendo da tensão no olho que nós temos, tudo isso pode ser alterado. Então, será que a lacuna tão grande existente entre uma patologia tida como idiopática, sem causa conhecida, não é funcional? Os médicos, em geral, não sabem muito do aspecto funcional, porque a área de atuação deles é um pouco diferente, nós não sabemos todas as áreas. O fisioterapeuta, ele conhece o sistema músculo-esquelético, mas falta muito conhecimento visceral e patológico. Os outros profissionais, como o dentista ou psicólogo, sabem muito também da sua área, né, que estudam para isso. Mas há uma grande dificuldade no momento de integrar as informações. Talvez vocês já tenham ouvido, como profissionais da área de saúde, alguém falando assim, eu vou tratar um joelho, eu vou ali tratar um fígado, vou ali tratar um braço, vou ali tratar um canino, vou ali tratar um esquizofrênico. E não, com tanta frequência, eu vou tratar o fulano, eu vou tratar a fulana. Porque tratar uma patologia é diferente de tratar uma pessoa. A proposta é, o que na pessoa pode ser diagnosticado como alteração funcional que se relaciona com a saúde e com a doença. O sistema nervoso dá essa possibilidade. Pelo toque e por avaliações específicas, nós podemos descobrir isso também. Aqui vocês veem uma relação medular. Como todos os nervos saem da medula e do cérebro, a gente observa que cada porção da medula é chamada de metâmero. E cada porção da medula vai para a pele, para o músculo e para o órgão. Vai para todas as partes do corpo. Esses nervos vão se dividindo.
e fazendo várias outras conexões. A medula, ela não chega até no finalzinho da coluna. Ela chega próximo ao nível de L1 e L2. A medula. Mas os ramos que saem da medula vão passando por toda a coluna. E fazem esse trajeto, que é muito bem conhecido, de dor. Ou de sensação na pele. Então, um problema na coluna cervical, por exemplo, na sexta vértebra cervical, pode dar uma dor no antebraço. Um problema na segunda vértebra lombar pode dar uma dor aqui na parte interna da coxa. Um problema no final da coluna pode dar uma dor no pé. E, normalmente, quando a gente faz uma ressonância ou um raio-x, nós estamos investigando isso. Só que nós estamos investigando em um nível. Nós estamos investigando aqui, ó. Se existe uma compressão, aqui. E em todo o trajeto de onde está o nervo até onde ele chega na pele. Não pode estar comprimido ali? Se o raio-x ou a ressonância detecta uma compressão ao nível da coluna vertebral, perfeito. Pode ser feita uma cirurgia, pode ser feito outros procedimentos, uma manipulação localizada. E se a compressão não está na coluna, e sim entre as fáscias ou os órgãos até chegar na pele? Fica como se não houvesse causa para aquela dor. Mas pelo toque a gente consegue avaliar isso. O sistema nervoso, ele se conecta com a pele e ele se conecta também com as vísceras. Eu quero dizer que saem nervos da medula e se conectam com a outra porção do sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso autônomo parasimpático, localizado na região de tronco cerebral, que comanda essas porções, e simpático, entre T1 e L2 aproximadamente, que comanda outras porções do organismo. A grosso modo, mas não como regra, o sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável pela contração, pela atividade. Durante o dia, nós estamos simpaticotônicos, acordados, prontos para lutar ou para fugir, né? Prontos para trabalhar. Então tem mais atuação no sistema nervoso autônomo simpático. Durante a noite, tem mais atuação do parasimpático. Os músculos e a parte mais externa do corpo se relaxa para que os órgãos trabalhem. Já que o sangue, durante o dia, teve que ir para os músculos, para outras partes do corpo. À noite, não precisa ir tanto para os músculos. Eles podem ir mais para a região dos órgãos, eles trabalham mais. Esse é um dos motivos de quando você vai a um consultório, quando você tem uma dor, pode ser que o profissional pergunte para você, dói à noite ou durante o dia? Dói depois de uma atividade física ou não? Se dói à noite, sistema nervoso autônomo parasimpático. Pode ter relação com as vísceras. Pode ser um problema que venha então do fígado, do estômago, dos rins. Se dói durante o dia, mais provável de ser músculo esquelético, porque é o sistema que está em atividade. Quando uma pessoa não consegue relaxar, ela não entra em conexão com o parasimpático. Então as dificuldades dos órgãos de relaxar vão produzir patologias, como a hipertensão arterial, como a impotência. Quando o indivíduo consegue relaxar e dormir bem, ele consegue se conectar com o parasimpático. Então, ele vai conseguir então reequilibrar todo o trabalho que ele fez durante o dia. E essa é a importância de conseguir relaxar, conseguir dormir bem. Ou até ter prazer no que faz. Trabalhar relaxado, em harmonia com o próprio sistema nervoso. Do mesmo jeito que para as vísceras, saem porções de nervos que irrigam as artérias, que são os angiótomos. Então, conforme o nível de atividade que eu estou, eu tenho maior irrigação também de sangue. Eu tenho uma atividade física, uma abertura maior em artérias e veias, responsáveis por levar o sangue para algum lugar. E conforme eu diminuo a minha atividade, eu vou ter uma resposta física nas artérias e veias. Então, o sistema nervoso, ele integra vários sistemas do nosso corpo. Por isso, entender o sistema nervoso pode ser suficiente para a gente diagnosticar ou contribuir para a análise
de um sintoma para uma análise funcional de uma pessoa. Mas, esses assuntos dependem muito da percepção da pessoa. Quando eu olho para uma pessoa, quando nós olhamos para uma pessoa, nós vamos enxergar aquilo que nos foi ensinado a enxergar. Eu vou olhar para uma boca como um dentista? Provavelmente não. Porque ele tem mais conhecimento, talvez, da boca do que eu. Então, os detalhes que ele vai observar, o contato oclusal entre cada dente, a posição de cada dente, tem uma característica. O psicólogo vai olhar para uma pessoa e vai tentar entender as relações familiares, vai tentar entender qual a causa do conflito que ele tem. O médico, na formação convencional, ele vai buscar qual o exame que ele vai pedir, qual remédio que ele vai receitar e se é cirúrgico ou não. Que é a formação dele. Entende? Então, o que nós conseguimos perceber? Como nascem os sintomas? O que o corpo quer dizer? O corpo fala. Se ele fala, como? Qual a relação existente de tudo isso? O que representa uma pessoa que está assim? O que representa uma pessoa que tem uma escoliose? O que representa uma dificuldade de morder? O que representa uma dor lombar? Ou por que uma artrose no joelho esquerdo e não no direito, se os dois nasceram juntos? Não seriam coisas para a gente pensar? O que vocês percebem desse quadro? O que vocês estão vendo? Um homem careca? Também. Um homem em pé. Um homem em pé? Esse aqui? Mas esse aqui não, o nariz e o olho? E o bigode? Também. E isso aqui é a orelha? A mulher. É uma mulher? E isso aqui? Um neném? Isso aqui é a mão do homem coçando o peito? Quantas pessoas tem aí nesse quadro? Quatro pessoas? Poderiam parecer? 5. 5? Tem um rosto ali do lado direito. Isso aqui é um rosto? Isso aqui é um rosto? Isso aqui é um? Isso aqui é outro? Isso aqui é outro? Acabou? Isso aqui? Tem mais alguma coisa? Hã? Lá no cantinho. Aqui? Aqui? Bom. Melhorou? Esse é o 4. Olha alguns detalhes então. Enxergaram o rosto agora? Aqui, um homem, né? Olha aqui o senhor. Olha o chapéu, a barba, uma bengala, a mão aqui, a roupa, o joelho, o sapato. Isso é um cachorro. Aqui parece a mão, né? No casaco dele. Mas aqui na realidade não parece que é um vento passando aqui e não tem o sol? E essa iluminação de um sol, talvez para cá, não reflete nessa sombra aqui, passa luz aqui e não tem uma outra sombra aqui? Aqui é a moça, né? Isso numa análise rápida, né? O que a gente consegue perceber quando a gente olha para as coisas? Várias formas de olhar. Nós normalmente não conseguimos enxergar aquilo que nós não conhecemos. Nós não conseguimos entender. Não é bem enxergar. O olho vê, mas o cérebro não lê. Se você olhar para uma pessoa sem ter conhecimento sobre o corpo dela, você talvez consiga enxergar a roupa. Mas se você olhar para uma pessoa tendo mais conhecimento sobre o corpo dela, talvez você enxergue mais do que isso. E se você consegue entender um pouco mais da personalidade ou de outros aspectos, você vai ver isso. Um psicólogo pode olhar para você e falar assim, mas por que você está com essa cara deprimida? Ou um dentista, né? A Marta é dentista, que está aqui. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, esse cantinho aqui do seu dente, ó,
tem como melhorar. Eu nem tinha visto. Porque isso está embutido no conhecimento dela. Para ela, isso é fácil de ver. Então, quando a gente lida com as pessoas, o que nós conseguimos ver? E ainda entraria uma outra questão. Nós estamos vendo as pessoas ou nós mesmos? Não dá a impressão, quando a gente não está bem, que todo mundo está triste? Ou que quando a gente está bem, que todo mundo está feliz? Quando a gente não está bem, a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, o que foi com você? Você está tão tristinho hoje. Se você está tudo bem, você fala assim, você está precisando de conversar? Porque nós temos como projetar o que é interno para o externo. Nem sempre tomamos consciência disso. E o contrário é verdadeiro. O que vemos, o que sentimos externamente, pode mudar a nossa fisiologia interna. Essa é uma grande questão da percepção. E, se há um conflito sensorial, na maneira como nós pensamos sobre algo, na maneira como nós sentimos sobre algo, nós podemos então desenvolver sintomas. Esses sintomas podem virar doenças. E essas doenças podem nos matar. O nosso cérebro, ele tem várias áreas. Significa que cada porção do nosso cérebro é especializada em sentir alguma coisa. E fazer as coisas terem sentido. Então ele sente, recebe a informação e junta uma coisa com a outra. Junta as sensações que nós temos, pelo tato, pela visão, pela audição e assim por diante, e faz a gente dar sentido. Reconhecer, por exemplo, uma pessoa. Ah, aquele é o fulano, ou ciclano. Ah, essa é a voz de tal pessoa, e a imagem da pessoa vem na sua mente. Será que nós temos 5 sentidos, então? Quais são os sentidos tidos como 5? Hã? Visão, audição, A visão, olfato, o olfato, paladar o paladar, e o tato. o tato, que é no caso o contato do pé, a audição. Isso aqui não é um sentido, por exemplo? O equilíbrio. Nós fomos ensinados que temos 5 sentidos. Mas nós temos mais de 5 sentidos, a gente sabe. E a integração desses sentidos é que faz as coisas terem sentido. Essas áreas do cérebro, desculpa, elas podem se integrar pelo sistema nervoso, pelo sistema facial, através de ligações que são embriológicas, que fazem, na realidade, uma comunicação de uma parte com a outra do corpo. E ao tocar no corpo, nós podemos descobrir qual desses sistemas estão falhando, especialmente através do sistema músculo-esquelético, nervoso e facial, e tentar colocar possibilidades de melhora num conflito sensorial. Quando nós tocamos então na pele, nós podemos, na pele da cabeça, nós podemos chegar a ter uma pressão até a dura mater. Essa pressão na dura mater pode ser transferida para outras partes do corpo. Como todos os nervos perfuram a dura mater, eu posso ter sintomas de uma tensão na boca, no olho, ou após uma pancada na cabeça, se refletindo para o braço, ou para a perna. E, se o crânio muda a sua pressão interna, porque o movimento do crânio faz impulsionar o movimento do líquor, que é um líquido que tem dentro do nosso cérebro, e da medula, eu posso ter uma alteração de equilíbrio pressional, de pressão, entre o cérebro, o tórax e o abdômen. E eu quero que vocês entendam isso como 3 bexigas. Imagina 3 bexigas
com a mesma pressão. Aqui uma bexiga, no tórax outra e no abdômen outra. Se essa bexiga está muito cheia e a pressão tem que ser a mesma, o que vai acontecer com as outras? Vão ter que murchar. Se essa está muito cheia e essa muito cheia, aqui vai ter que murchar. Quando nós tocamos na cabeça, no tórax ou no abdômen, nós de uma certa forma estamos equilibrando essas pressões. Imagina a bexiga lá dentro. Se ela não está muito cheia, ela espreme vasos sanguíneos, aumenta a pressão interna. E isso pode causar sintomas, como um refluxo, como uma dor de cabeça, como uma sensação de falta de ar. Então, se a gente empurra onde está muito cheio e enche onde está muito vazio, o corpo tem a sensação de bem-estar, de estar relaxado. E isso nós conseguimos de algumas formas com exercícios físicos, algumas formas com medicações e através do toque. Aqui, os nervos, então, eles saem também daqui, da medula, sistema nervoso autônomo, e vêm para as vísceras. Então, por isso, eu posso ter, através de uma tensão no crânio, uma resposta visceral. E eu posso ter uma tensão visceral, como um refluxo, que causa dor na minha coluna ou na minha cabeça. E isso pode acontecer porque quando o embrião é formado, os tecidos dele são todos derivados de uma mesma célula, que posteriormente vai se diferenciar em 3 tecidos diferentes. Um tecido embrionário ectodérmico, mesodérmico e endodérmico. E vários tecidos se formam a partir de mesmos componentes. Por exemplo, o fígado e a pele. Pessoas com problemas na pele comumente têm problemas de fígado. É por isso que sintomas externos ou em um órgão têm áreas medulares e cerebrais vinculadas. Para que você consiga perceber que tem um problema no fígado ou no intestino, teve uma informação para o cérebro. E para que o cérebro decida fazer uma doença no fígado, no músculo, no joelho, ele também tem que ter ali algum tipo de conflito e alguma ligação. Então, nessa visão, nós podemos entender como uma coisa no olho, um distúrbio no olho, pode alterar, por exemplo, a posição da sua cabeça. Imagina que você está com problema nesse olho. Para você enxergar melhor, você vai fazer assim. Mas não mudou a posição da sua cabeça? Então o labirinto vai responder. Se mudou a posição do seu labirinto, para você se manter equilibrado, a sua postura vai mudar. E vai aumentar o tônus muscular. Vai mudar a descarga de peso nos pés. Vai devolver uma nova informação. E o corpo então vai ficar permanentemente oscilando na tentativa de manter o equilíbrio. Aonde ele não consegue resolver um possível conflito sensorial, é onde vai ter a doença, é onde vai ter o sintoma, é onde vai ser a dor. Muitas vezes nós só vamos descobrir isso quando já tem a doença. Mas é possível cuidar disso antes. Se eu disser para vocês que nós já temos conhecido os 12 sentidos. Na antroposofia, nós temos o sentido do tato, da vida, do movimento, do equilíbrio. Vão acompanhando aqui. O olfato, paladar, a visão, o calor, a audição, palavra, o pensar e o eu. Não faz sentido? Não faz sentido os 12 sentidos? A princípio. Vocês não têm uma sensação de que vocês existem? Isso não é um sentido? O movimento é um sentido. O equilíbrio é um sentido. E a harmonia deles estão relacionadas às nossas percepções sobre nós mesmos e sobre o mundo. Esses sentidos, eles estão relacionados historicamente com a própria evolução do ser humano. Foram desenvolvimentos do ser humano adaptativos para viver melhor. Então, olha,
nós temos uma integração metabólica, rítmica e neurosensorial que faz você ser você. Nós estamos sempre em contato com o pensar, o sentir e o querer. E o pensar, o sentir e o querer são as fontes de conflito, saúde e doença. Saber o que se quer, como se sente e por que nós vamos fazer alguma coisa. O que, como, por quê. Ou de outra forma. Uma doença ou um sintoma pode aparecer porque a gente não sabe o que a gente quer. Sabe aquela coisa, eu sei o que eu não quero, mas não sei o que eu quero? Isso é um conflito. Eu não sei muito bem o que eu estou sentindo. Não, assim, eu gosto de você, mas assim, tem algumas ressalvas. Né? Bom, pensando bem, eu decidi que é melhor não pensar. Nós fazemos algumas coisas assim. Isso são conflitos, que vão desarmonizar os nossos sentidos. E a partir daí vão produzir sintomas. Sabe por quê isso vai acontecer? Porque o nosso consciente, ele é pequenininho, perto do nosso não consciente. O que nós temos consciência é menos de 5%. Sabe o que significa? Que tudo que você já viu, ouviu, sentiu, desde o período em que você era embrião, o seu cérebro sabe. E aquilo que veio transferido geneticamente pelos seus pais, avós, bisavós, o seu cérebro sabe. E você acha que sabe alguma coisa que na realidade é menos de 5% do que na verdade você sabe. E um sintoma ou uma doença é uma comunicação do não consciente para o consciente. Se essa comunicação é feita do não consciente para o consciente, não tem motivo de sintoma e não tem doença. Porque foi estabelecido um elo de ampliação do consciente, evolução. E o objetivo é evoluir. De tudo. O planeta não para de crescer. O universo não para de crescer, até onde as pesquisas apontam. Nós não paramos de crescer. Fisicamente, sim. Depois de uma certa idade, vamos até diminuindo. Mas a nossa capacidade mental de absorver conhecimentos, ela é sempre crescente. Tudo se soma. Então, para nós, no sentido de evolução, tem uma coisa externa que pode ajudar. A comunicação. Essa comunicação pode ser feita verbal, por um abraço, por um remédio, por uma cirurgia, pelo toque. Se a gente conseguir informar o que o não consciente quer dizer para o consciente, a gente reestabelece a ligação e caminha num sentido, de novo, de evolução. E, na verdade, a palestra é esse slide que eu fiz, com muito carinho para vocês. Porque é isso. Essa é a proposta. Entende? Então, o que eu estou chamando de RNM? Né? O que seria uma reabilitação neuromeningia? É uma integração entre o sistema nervoso central, periférico, autônomo, postural e emocional. É uma proposta de juntar informações perceptivas e sensoriais através de uma análise do toque e através de uma correção pelo toque, uma correção verbal e uma correção pela maneira como o terapeuta se posiciona frente ao paciente. Eu sou um osteopata. O osteopata é uma pessoa que segue os princípios criados pelo Dr. Steele, um médico norte-americano que idealizou a osteopatia. A osteopatia é uma ciência e nos Estados Unidos é uma residência médica. Lá você tem que fazer medicina, depois você faz 2 anos de residência em osteopatia. Mas isso não foi normalizado
nos outros países. Então, na Europa, é um curso de graduação ou curso técnico. Então, você pode entrar direto para uma faculdade de osteopatia. No Brasil, para você ser osteopata, legalmente, você tem que ser fisioterapeuta e depois você faz 5 anos de especialização em osteopatia. Quase uma outra faculdade. Por isso é tão diferente a forma de pensar, às vezes, de uma fisioterapia convencional. E eu diria que é uma lacuna, literalmente. O osteopata, ele não pensa como um fisioterapeuta, apesar de ser fisioterapeuta, e ele não pensa como um médico, apesar da osteopatia vir da medicina. Ele é uma pessoa atenta nos aspectos funcionais e perceptivos do paciente e dele mesmo. E os princípios da osteopatia estão integrados, obviamente, ao que eu estou propondo como uma reabilitação neuromeníngia, que é o corpo é uma unidade. Existem influências do meio ambiente em tudo o que acontece com a gente. E estrutura e função estão relacionados. Por exemplo, se eu não tenho uma perna, como é que eu vou andar? Eu tenho que ter uma certa estrutura física, anatômica, para ter uma função anatômica saudável. O corpo tem a capacidade de se autocurar, através do sangue e através da nutrição. Com o toque, muitas vezes eu faço chegar sangue em um lugar que não estava tendo esse mesmo suporte sanguíneo, que vai remover as toxinas do local e vai trazer novos nutrientes e restabelecer a saúde. Isso é uma propriedade do corpo. E isso são os princípios da osteopatia, que estão de acordo com a reabilitação neuromeníngica. Nesse pensamento, eu posso dizer que a reabilitação neuromeníngica não é a osteopatia craniana. Porque a osteopatia craniana é um estudo da mecânica do crânio, criado pelo Dr. Sutherland, um médico discípulo do Still, nos Estados Unidos, em que pela primeira vez percebeu que no crânio havia movimentos. E que esses movimentos poderiam gerar sintomas em todo o corpo, inclusive de personalidade. Esse curso não é um curso de terapia crânio-sacral. Apesar de sofrer influência dos estudos do médico nos Estados Unidos, Dr. John Pledger, que veio a falecer ano passado, que era osteopata. Então, ele utilizou os conhecimentos da osteopatia, da medicina, da acupuntura, da hipnose e criou uma escola de terapia crânio-sacral, liberação somatoemocional e assim por diante. Mas a terapia crânio-sacral segue um protocolo de passos específicos que levam a um determinado resultado e à liberação somatoemocional. Esse curso não é um curso também de manipulação visceral, como o fisioterapeuta Jean-Pierre Barral, que desenvolveu as manipulações viscerais, que é como influenciar os órgãos a partir do toque na pele. É fantástico isso. E qual a relação emocional dos órgãos também. Esse curso não é um curso de posturologia e ortopraxia, como o do fisioterapeuta francês Jean-Luc Safan, né? Embora esteja de acordo com os princípios do sistema vestibular e da posturologia. E também não é um curso de nova medicina germânica, desenvolvido pelo médico alemão Dr. Hammer. Mas são as formações principais que eu tenho. Então, o que eu uso mais de cada uma delas é a minha proposta de trabalho. Então, não é a mesma coisa de nenhuma delas, mas sim o que eu uso, que na minha experiência clínica funciona. Entende? Isso é o que eu estou chamando, então, de reabilitação neuromeníngica. Nasce muito essa ideia de trabalho através dos conhecimentos do Dr. Sutherland, na osteopatia craniana. E tem outros pesquisadores, outros nomes que vieram desenvolvendo essa habilidade de movimentar o crânio e com isso influenciar o sistema nervoso. E aqui tem alguns nomes mais recentes também. O crânio, então, ele tem uma característica. Principales órganos sensoriales y el cerebro, que se encarga de procesar la información suministrada por nuestros sentidos. O crânio tem as suturas. São articulações dos ossos cranianos, como vocês viram. Essas articulações dos ossos cranianos, elas podem ser influenciadas. E aí que
O Dr. Sutherland, ao começar a palpar o crânio, ele percebeu o seguinte, que o crânio movimentava e que existia um movimento respiratório primário. Esse movimento respiratório primário, deixa eu colocar aqui, esse movimento respiratório primário, ou seja, o movimento do crânio, ele está relacionado a uma pressão de líquor, que é criada por esse movimento, e se relaciona à pressão intratorácica, à pressão do coração, ao ritmo do corpo, para fazer parte da flutuação do líquor, do líquido céfalo-raquidiano. Então, o cérebro, teoricamente, se movimenta também. Eu passo aqui. Esses vídeos são um pouco lentos. Essa pressão dentro do cérebro, ela provoca um gradiente de pressão que faz, olha, aumentar e diminuir a quantidade de sangue dentro do cérebro e de líquor também. Por isso que ao movimentar o crânio, pode facilitar a entrada e a saída de sangue do cérebro e de líquor ao longo de toda a coluna. Aqui, olha, essa é minha filha, quando ela tinha 4 anos. É uma demonstração de que, ao tocarmos no corpo, esse movimento criado dentro do cérebro e da medula, ele pode ser sentido por todo o corpo. O movimento respiratório primário, ele é um movimento que faz a pessoa se murchar e se ampliar. E isso é possível ser sentido. Se esse movimento não tem harmonia, a pessoa faz isso, só um pedaço, num ritmo diferente. Então a gente toca nos pés da pessoa, a gente toca na cabeça da pessoa ou em outro lugar e percebe com o treinamento aonde o corpo está em desarmonia. Aonde ele estiver em desarmonia é para onde a gente vai cuidar. Se for no abdômen, depois nós vamos investigar em qual órgão. E conforme o órgão, nós temos uma ideia de qual emoção. E conforme a emoção, nós temos uma ideia do que possivelmente está acontecendo com a pessoa. Então nós vamos escolher o que falar, como tocar, com que profundidade, para reintegrar o sistema nervoso da pessoa. Entendeu? Olha, aqui é um exemplo de que cada osso do crânio pode ter uma disfunção. Nesse caso, é o movimento do occipital. Cada osso do crânio faz um movimento. O occipital faz esse movimento para frente e para trás. Se ele fica alterado em termos de posicionamento, ele pode causar cefaleias, distúrbios funcionais no cérebro, estenose da artéria vertebral, distúrbios nas glândulas salivares e óleo, distúrbios do nervo vago, glossofaringe, hipoglosso e instabilidade da coluna cervical. Por quê? Por causa das ligações anatômicas dos músculos inseridos aqui e dos forâmenes cranianos, dos buraquinhos por onde passam nervos e vasos que estão ligados a esse osso. Então, se a gente consegue entender qual o melhor posicionamento desse osso e corrigir, as veias, as artérias e os músculos que estão inseridos nele funcionam melhor. E por isso, então, a pessoa pode melhorar de um determinado sintoma. Aqui, no caso, é uma das formas de manipular o osso occipital.
é simplesmente tocar na região específica do osso, sabendo os limites anatômicos. Sentir o movimento, sentir o que é correto e o que não é correto e colocar o lado que é correto para funcionar. Aqui é uma ideia do esfenoide. É um osso também do crânio. Ó, esse é o esfenoide. Esse é o etimoide, esse é o occipital. Todos os ossos do crânio se movem simultaneamente. E essa é a dificuldade. É sentir isso em todos os ossos. E um osso alterado pode levar um crânio nesse formato. Ou um olho maior que o outro. Ou as assimetrias da face. Então, quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê que uma maçã do rosto, o zigomático, um é maior e um é menor, que tem uma mordida cruzada, que um lado da testa parece mais baixo que o outro, que uma orelha é mais alta que a outra, e isso, para um osteopata, ou para quem trabalha com crânio, é um sinal de que algo pode ser melhorado. Em crianças menores de 7 anos, pode ser corrigido, e durante o crescimento físico da criança, infância e adolescência, ele pode ganhar simetria, uma vez que o osso cresce com estímulo mecânico. Certo? No adulto, a gente aumenta os espaços e dá conforto. Mas um osso que ficou maior pelo crescimento não vai voltar a ser de um tamanho de novo alterado. Aqui é um modelo do movimento dos ossos temporais. Os ossos temporais é a região do ouvido, está relacionado aqui. Então eles podem causar zumbidos, disfunções de audição e surdez, pela ligação anatômica de nervos e vasos sanguíneos. E aqui são formas de trabalhar. Então, para fazer a reabilitação neuromeningia, o que eu estou propondo é, no primeiro módulo, ensinar como o crânio se movimenta e como sentir essas diferenças de pressão entre o crânio, o tórax e o abdômen. Num segundo momento, mostrar as influências do movimento do sistema nervoso central, do crânio e do sacro com os nervos periféricos, e existem técnicas para alongar nervos. Todo mundo sabe que alonga músculos, mas existem técnicas para alongar nervos, para alongar vasos sanguíneos. E isso é completamente diferente de um trabalho muscular, porque você tem que colocar o corpo em uma posição que tensiona um nervo específico. E você tem que saber se esse nervo está estirado ou comprimido. E ao movimentar um nervo, é como essa roupa. A hora que eu estico aqui, ó, mexe aqui, ó. Ó, a hora que eu estico aqui, não mexe lá no meio. É isso que vai acontecer. A hora que a gente estica um nervo, a gente vai mexer em outras partes. Então, no segundo módulo, eu vou propor para as pessoas como a gente influenciar o sistema nervoso central através da mobilização de nervos periféricos. No terceiro momento, o sistema nervoso autônomo está ligado às vísceras. Então, quando a gente fica muito sentado, nesse exemplo, o fígado não fica espremido na posição que vocês estão sentados? Não tem que entrar e sair sangue do fígado para ele funcionar bem? Se eu passo o dia todo sentado, eu não estou com o fígado espremido? Ele fica comprimido e se adapta, já que os tecidos, os ligamentos são elásticos. Olha aqui o modelo de ligamentos. Desculpa. Olha o modelo de ligamentos. Eu tenho ligamentos com o diafragma, ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo, ligamento coronário, ligamento falciforme, eu tenho ligamento com o duodeno, eu tenho ligamento com o intestino grosso. Então, um órgão, ele não está solto a Deus dará dentro do organismo. Ele só se mantém onde ele está porque tem ligamentos prendendo. Certo? Então, mobilizando órgãos tem como influenciar a trajetória dos nervos que estão ligados aos órgãos via sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. Esse é um modelo de uma técnica de mobilização do fígado. No quarto módulo, nós vamos integrar as outras percepções sensoriais, que é a maneira como o olho enxerga e como os músculos do olho trabalham para a gente ver, como é a nossa percepção do equilíbrio através do sistema labiríntico, como é o tônus muscular e a adaptação muscular nos nossos órgãos sensoriais e a posição dos pés. Só que a ênfase do trabalho é a terapia manual.
Então nós vamos também mostrar que manipulações em pé são completamente diferentes de manipulações sentadas e deitadas. Porque quando a gente está deitado, o peso dos órgãos fica na maca, não é? E quando a gente está em pé? Agora o peso do órgão mudou e a tensão ligamentar é outra. A tensão muscular é outra. E quando a gente está sentado, o apoio também é outro. Então o Jean-Luc Safan, é um francês, ele desenvolveu um método de manipular todo o sistema corporal, seja através de músculos, nervos, vasos, vísceras, em pé. E isso tem uma ligação direta com o sistema postural. No quinto módulo, nós vamos aqui ao modelo de liberação somato-emocional, mas eu quero mostrar a forma como nós vamos nos comunicar com o não consciente do paciente. Qual a relação da formação de doenças com o toque? E como, através do toque, nós vamos ajudar uma pessoa a saber mais do que ela tinha consciência até aquele momento. Muitas vezes nós temos um problema, aqui ó, a vida segue normalmente, ó, esse gráfico aqui. Aí nós temos um problema grave. Por exemplo, uma mudança de cidade que afetou todos os seus relacionamentos, ou um abuso sexual, ou a perda de um parente muito importante, o pai faleceu, algo que é significativo. Nós entramos em estresse, ficamos simpaticotônicos. E isso pode durar uma semana, mas isso pode durar 30 anos. Que a gente reage àquela situação, àquele conflito. Quando você descobre através do corpo a causa do conflito, a pessoa entra numa resolução. Essa resolução de entender que todos os comportamentos que ela fez na vida, às vezes, foram por causa de um único evento, gera nela um processo de inflamação. E se ela consegue vencer isso, ela caminha de novo para a cura. Se ela não consegue vencer isso, ela começa a acordar entre 2 e 4 da manhã, sonhando e lembrando disso, e volta para a fase de simpaticotonia. Ela prefere esquecer. Porque lidar com aquela situação pode ser muito difícil. Então, nesse quinto módulo, nós vamos explorar o não consciente das pessoas. Vamos ver se ela quer mudar e vamos ver o que ela quer mudar e como ela quer mudar. Não como o terapeuta quer que mude. O que ela está pronta para assimilar. Certo? Com isso, a gente entende que todo o processo terapêutico, a relação saúde-doença, é um processo de reorganização. Isso é um esquema da administração. É um fluxograma. Olha só. Olha como é interessante. Estou falando dentro de uma empresa. Olha como o nosso corpo funciona, como na verdade tudo no universo é a mesma coisa. Olha, forças desestabilizadoras, né, indicam a necessidade de mudança organizacional. Vamos entender como o corpo. Então, nós precisamos fazer tarefas individuais, criar novos processos organizacionais, ter uma direção estratégica e criar uma nova cultura. Se a gente consegue fazer isso, isso vai levar a uma organização alterada e então pode haver uma mudança. Se houver, nós estamos diante de uma nova organização ou de um novo sistema de saúde. Se a gente falhou nas tarefas individuais, na estratégia, na organização, a gente volta a uma necessidade de mudança. Sabe o que é isso? Ó, isso é um sintoma que a gente vai tentando mudar. E aí a gente não muda. E aí a gente não muda. E a gente não muda. Aí é uma doença. Aí a gente não muda. Aí a gente não muda. Aí a gente não muda, aí morre. Que é uma nova organização. Agora, se a gente quiser interferir num sintoma, antes dele virar uma doença, é possível. E se a gente quiser interferir na doença antes de morrer, também é possível. Então, olha só. Como um amigo meu me disse há pouco tempo atrás, se chama Luciano Rezende. Ele falou assim, o objetivo de tudo é ajudar uns aos outros. Né? E nosso objetivo aqui é cuidar um do outro. Com as mãos, nós vamos fazer isso. É uma das formas de cuidar do outro.
E quando a gente estabelece o termo cura, aí nós vamos entrar em outro universo. Porque a cura depende de uma grande mudança comportamental, depende do fluxo de energia, das motivações que existem. E eu gostaria de fazer um parêntese para dizer para vocês que isso aqui é uma figura de chakras. Sabe os chakras que são muito conhecidos pela medicina indiana, pelos orientais? Sabe a localização desses chakras? É onde tem os plexos nervosos, coincidentemente. É onde tem o maior número de ligações nervosas no corpo. É onde temos conexões extrasensoriais. Sabe quando você entra numa sala ou vê uma pessoa que você não tem nenhum motivo para falar, nossa, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, mas você sente isso? Existe um fluxo de energia que é mais amplo do que a nossa percepção consciente consegue atingir. Mas o nosso não consciente sabe. Se isso é uma questão cósmica, ou se vem de Deus, ou enfim, isso depende muito das crenças. E a minha ideia também não é discutir se a sua crença é indígena, se a sua crença é em gnomos, ou em anjos, ou enfim, em qualquer coisa. O objetivo do curso também não é elaborar crenças. O objetivo do curso e de um tratamento, é dentro da crença da pessoa, como é que ela se sente melhor. É isso. Por que a minha crença é superior à sua? Quem disse que o católico é melhor do que o crente, o evangélico, que é melhor que o espírita, que o espírita é melhor que o umbandista e que é melhor do que quem não tem religião nenhuma? E será que você escolheu sua religião ou você veio aí prosseguindo isto aí dos seus pais também? Ao escolher uma, você fez uma pesquisa? Porque quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente não pesquisa? Isso também é crença. Enfim, isso também é uma forma de dizer que cada um tem a sua crença. E não tem problema nenhum. E dentro da crença de cada um, é possível ser melhor. E com um toque, nós podemos ajudar nesse processo. Então, o objetivo, como diz meu amigo Luciano Rezende, é ajudar uns aos outros. Então, aqui é só uma ilustração mostrando como a gente está sempre atento como pais, com os filhos, como os mestres, como as pessoas que nós admiramos, conforme as nossas crenças. Então, se colocar numa posição terapêutica é se colocar na possibilidade de que você vai fazer o melhor para uma pessoa. Se você estiver disposto a isso, então está tudo certo. Então o curso pode ser um curso aplicado e essa terapia pode ser uma terapia aplicada a você. Então, o objetivo não é curar. O objetivo é ajudar. Alguns querem ser curados. Alguns querem só melhorar um pouco. E quem define isso é cada um. Às vezes você gostaria que todo mundo se curasse. Mas será que todo mundo quer se curar? Será que um sintoma, uma doença, não é uma boa desculpa para a gente chegar tarde em casa? Ou para não ir viajar? Ou para não fazer uma visita? Será que todo mundo quer se curar? Ou se melhorar dá para seguir? Aí é uma decisão pessoal. Vou colocar uma música aqui para vocês. Essa música que eu vou colocar agora para vocês, ela é uma música que me toca profundamente. Quando eu estava montando o curso, esse curso eu estou montando ele faz 2 anos. E, enfim, a gente pensa em todos os processos de motivação que levam a gente a fazer o que a gente faz. E uma das coisas que motiva a gente é a família. E eu sou casado, a Carolina, minha esposa, está aí. E eu tenho 3 filhos. E eu cantava essa música para os meus filhos na hora de fazer eles dormir. Então é uma música que me toca bastante.
que vai de encontro com o que eu penso que é a reabilitação, porque eu estou estudando, eu vou passar tudo o que eu estudei nesse intervalo de tempo, nesses 13 anos. Talvez vocês conheçam. Então, muito obrigado vocês por terem tirado um tempinho para poder vir aqui. Eu acho que dá para entender um pouco de como é que a osteopatia trabalha, de como é que existem outras formas de tratamento integrado, independente se é o momento para cada um ou não de fazer curso agora, etc., ou de fazer um tratamento, enfim. Mas é uma forma de divulgar. Olá, como é que é o seu nome? Rover. Rover, o que você achou da palestra do Dr. Dean Azevedo? Achei muito bom, eu já conheci o Dean no curso de formação em osteopatia e eu acho que esse curso vai me ajudar bastante a aprimorar os conhecimentos e tratamentos dos pacientes. Ah, você já atua na área? Já atuo na área. Qual que é a sua formação? E fiz a formação em osteopatia, estou terminando a formação em osteopatia e acredito que esse curso vai me ajudar bastante no tratamento. Então tá ótimo, muito obrigado, sucesso. Obrigado.
Olá, boa noite. Boa noite. Como que é seu nome? Daniele. Daniela, o que você achou do curso do Dr. Dean Azevedo? Eu achei bastante interessante, né? Já conheço o Dean, ele foi meu professor em outros cursos. Eu acho que ele está trazendo um pouquinho do trabalho dele, do dia a dia dele. Eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente sabe que ele tem um resultado muito bom com o trabalho dele. Então você gostou dessa palestra? É um incentivo para você? Isso, claro, é um incentivo, sim. Qual que é a sua formação? Você já atua, você é profissional da área? Eu sou fisioterapeuta também, já trabalho com osteopatia. Eu acho que esse curso pode ajudar bastante nos meus tratamentos. Então tá ótimo, muito obrigado, sucesso. Olá, boa noite. Boa noite. Como que é seu nome? Eliana. Eliana, o que você achou da palestra do Dr. Dean Azevedo? Muito interessante, porque eu acredito nesse equilíbrio entre os sentidos, né? Emocional, o físico. Eu creio que com as mãos eu já trabalho nessa área, em proporcionar um melhor conforto para a pessoa. Então eu achei muito interessante. As explicações, a gente às vezes não entende a profundidade do conhecimento de uma forma tão simples, que é através do toque, essa estimulação dos nervos, toda essa sintonia que vai proporcionar um alívio e até mesmo a cura. Que ótimo. E você atua em qual área? Qual é a sua profissão? É esteticista e eu trabalho principalmente com a massagem relaxante. Tá ótimo. Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigada.